Então, na aula passada a gente havia aliás, nesse começo das aulas online nós desenvolvemos o tema ética e moral e na sequência trabalhamos um pouquinho com as ideias de Platão, que eu vou relembrar aqui com vocês. E agora nós vamos entrar um pouquinho em Aristóteles e depois a gente já vira para outro conteúdo, para outras habilidades e competências que não diz respeito à ética, tá bom? Nas primeiras aulas nós discutimos então o conceito de ética e moral e nós vimos que moral pode ser entendida como um conjunto de regras, enquanto que conjunto de regras que diz respeito a diferentes grupos sociais, né, como por exemplo família, igreja, amigos, escola e assim por diante, enquanto que nós vimos que ética é exatamente a reflexão, né, a respeito dos valores que envolvem as ações humanas, tá? Sobre isso nós entendemos então que diferente da moral, a ética, em tese, ela não pode ser ensinada, porque eu não posso ensinar ninguém a refletir. No entanto, os critérios pelos quais a reflexão pode passar, ou seja, o modo como nós devemos proceder com reflexão, esses podem ser aprendidos, tá? E é nesse sentido que nós trabalhamos um pouquinho com as ideias do filósofo Platão. Nós trabalhamos com a ética platônica, então. Em ética platônica nós vimos a diferença entre essência, né, e aparência. Com o mito da caverna, então, que eu havia até colocado uma imagem para vocês, com o mito da caverna nós vimos que Platão passa para a gente a seguinte ideia, a ideia de que muitas vezes, vou lembrar aqui em síntese o mito da caverna, né, nós temos uma imagem com pessoas viradas para trás, né, viradas para o fundo da caverna, olhando as sombras das coisas que se passam por lá. E as pessoas, na verdade, veem apenas a aparência das coisas, elas veem a sombra das coisas que estão por fora da caverna. Então, aqui, vamos lá, até aqui, tá. Então, aqui estão as pessoas, aqui ele vê espelhado, aqui está o fundo da caverna, né? Então as pessoas veem apenas no fundo aqui da caverna, ou seja, nessa parte aqui, né? Apenas a sombra das coisas que estão lá fora. E é com isso que o Platão tenta passar para a gente a ideia daquilo que muitas vezes faz parte da nossa vida, né? Muitas vezes nós apenas vocês estão me acompanhando aqui ainda? Eu dei uma travadinha aqui porque eu não vi mais. Ué. Vou sair e vou voltar. Turmas. Que droga. Voltei aqui, tá? Estão me escutando com clareza? Estão me escutando com clareza? Sim, não? Vocês estão por aí ainda? Estão, né? Tá bom. Então, voltando aqui, tá? Então, o mito da caverna passa exatamente a ideia de pessoas que estão
olhando para o fundo, né, da caverna, vendo a sombra das coisas que estão fora dela. E é exatamente a atenção a respeito disso que o Platão procura ressaltar, que é o que? Muitas vezes nós vemos apenas a sombra das coisas, e essas coisas muitas vezes elas estão ligadas apenas ao que? Apenas aquilo que os sentidos captam. Então nós vimos que audição, visão, olfato, tato, paladar captam os sinais do mundo, mas esses sinais muitas vezes não são a verdade em si das coisas. Para o Platão, a verdade estaria na nossa capacidade então de refletir, de raciocinar e avaliar tudo aquilo que nos passa pelo sentido, tá? Então, a essência das coisas só é compreendida, só é captada a partir do momento em que nós utilizamos a nossa faculdade racional. Se eu me utilizar apenas aquilo que vejo, escuto, né? Sinto sabor, cheiro ou toque, né? Os 5 sentidos no caso, e tomar isso como verdade, então certamente eu poderei estar tomando a aparência das coisas como algo verdadeiro. É só a gente pensar hoje, por exemplo, na questão das fake news, né? O modo como muitas informações falsas são passadas por aí, né? Gente achando, por exemplo, que se você tomar a vacina você está implantando um chip, ou que você passa a ter uma propriedade diferenciada no corpo que te permite, por exemplo, captar moedas por meio do corpo. Já me perguntaram esses dias, né? Eu tomei a vacina, perguntaram: você já colocou uma moeda no braço para ver se ela cola, né? Então não está colando, né? Não tem como você inserir um conteúdo metálico no corpo do indivíduo. E obviamente que o modo como as informações chegam até a gente nem sempre são informações que nos vêm como verdades. Muitas vezes elas precisam passar pela nossa racionalidade, pela nossa alma racional, como diz o Platão, para que a gente compreenda realmente o conteúdo das coisas, tá? Eu havia preparado para vocês um conteúdo que é de certo modo uma brincadeirinha aqui, mas eu vou encontrar e passar para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, tá? Deixa eu só 2 minutinhos para eu achar esse quiz, que aí eu encaminho por aqui, tá? Só um instantinho aqui. Eu passei para... acho que para Thaís, só um instantinho aqui, que eu tinha passado para uma das colegas daqui da escola, para ela ver como que ficou, só que eu não estou recordando o nome dela. Aguenta aí que eu já volto. Rafael, oi. Você está por aí? Qual é o nome da professora lá que é polícia? Que é ex-policial? Sandra. Será que eu vou achar? Rapaz, não achei ela. Você compartilha comigo o contato dela? Como você não tem? Ela estava aqui toda bonita. Não! Aqui, lembra aquele quiz que a gente fez outro dia? Ah, não. Você está falando da Josi. Josi. Eu não falei que era de... Não, porque a Sandra também era polícia. Tem 2 que era polícia aí? É que ontem teve um negócio da psicóloga lá, e ela falou isso ontem na reunião. Eu não achei a Josi. Posso contato dela? É porque eu mandei para... Eu até tenho o contato dela aqui, mas eu mandei um quiz para ela que eu havia feito e não estou achando aqui. Legal, só um instantinho aqui, gente, que eu passo. Mas eu só preciso da... Eu não a coloquei na lista de contato, eu só preciso de um link que eu mandei para ela. Cadê? Onde está ela aqui? Aí, agora sim. Não estamos falando da mesma pessoa, não. Tem outro contato, peraí. Isso aí deve ser aquele de professor mesmo. Achou outro contato aí?
Se não for o mesmo, acho que é o mesmo, só que eu só vejo de maneira diferente. Então, pra mim, ela passou um contato fake aqui, viu? Ô, gente, desculpa o improviso aqui, viu? Desculpa o improviso. Só um instantinho aqui. Gente, que difícil encontrar as pessoas aqui. Eu passo em off depois para vocês porque eu não achei o contato da pessoa que eu havia passado. Caramba, que pena. Pior que eu fiz, elaborei, deixei bonitinho o negócio e não tô achando aqui. Gestão, deixa eu ver se eu acho aqui bem para cima, porque o pessoal fala bastante. Mídias e links. Só um instantinho, gente. Não percam a paciência comigo, não. Atividade teste, aguenta aí que eu tô chegando neles agora aqui, ó. Atividade teste. Tô chegando a ele aqui, gente. Olha, eu não vou achar, mas eu vou trabalhar com conteúdo aqui com vocês. Vocês estão me escutando ainda aqui? Tá todo mundo aqui? E aí assim que eu me encontrar aqui, eu passo para vocês, tá bom? Que é um testezinho bem bacana para a gente trabalhar. Infelizmente eu não achei aqui. Hoje eu tô meio perdido aqui. Realmente eu não achei, tá? Infelizmente eu não achei, depois eu procuro. Então vamos começar aqui com Aristóteles, tá? Bom, gente, o Aristóteles ele seria a terceira pessoa aqui na linha de raciocínio entre os três filósofos que nós chamamos de socráticos, que são aqueles filósofos gregos de um período em que na Grécia, em Atenas especificamente, havia a democracia, tá? Primeiro nós temos Sócrates, tá? Na sequência, discípulo de Sócrates, Platão, e discípulo de Platão, Aristóteles. Nós vamos trabalhar então com as ideias de Aristóteles, tá? A respeito da ética, perfeito? Bom, o Aristóteles, ele trabalha com uma ideia, eu já vou passar aqui para vocês uma visão interessante do Aristóteles. Ele trabalha com a ideia do equilíbrio, tá? Como um ponto de caminho que nós devemos nos amparar para chegar à verdade das coisas. Então, para o Aristóteles, nós devemos ter atitudes equilibradas, tá? Então, o equilíbrio é o conceito chave nas ideias de Aristóteles. O que significa, na verdade, essa ideia de equilíbrio, segundo o filósofo Aristóteles? Entrou mais alguém aí? Quem está aí? A Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? O que seria essa ideia de equilíbrio? Se vocês observarem, o Platão ele tem uma ideia bastante radical a respeito de como nós devemos agir. Para o Platão, estou voltando no Platão para vocês entenderem a diferença, tá? Para o Platão nós temos que ser 100% racionais na nossa vida e não devemos nos deixar jamais levar pelos 5 sentidos, ou seja, pela sensitividade. O Aristóteles ele entende que nós somos muito mais do que um raciocínio e muito mais do que um corpo que possui 5 sentidos. Para Aristóteles nós somos 3 coisas então. Quais são essas 3 coisas?
O Aristóteles acredita que nós, escrevendo aqui, tá? Seres humanos, devemos equilibrar nossas atitudes através da... E aí ele cita aqui três ideias. A nossa, lembra a palavra alma aqui como conceito de movimento, alma racional. Ele chama de intelectiva, mas dá no mesmo, intelectiva. Eu vou colocar entre parênteses aqui, racional. Alma sensitiva, que é a nossa capacidade de nos dirigir ao mundo através dos 5 sentidos. E a terceira, que não tinha em Platão, ele chama de alma vegetativa. Para o Aristóteles, então, o equilíbrio entre essas 3 coisas é indispensável para que a gente realmente consiga ser capaz de ter ações que sejam corretas. O objetivo da ética, então, é que a nossa ação seja uma ação virtuosa, uma ação voltada ao bem. O Platão, inclusive, ele diz o seguinte, que existe a ética da vida privada, que é o que nós estamos estudando, e a ética da vida pública, que é a política, que não é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, essa ética da vida privada pressupõe que a gente contemple as 3 coisas, citando pela ordem aqui. A nossa capacidade de nos tornarmos cada vez mais inteligentes e fazer escolhas racionais, alma intelectiva, olha lá para a tela, tá? Olha lá para a tela, né? Vocês só podem estar olhando para a tela, né? Ou seja, temos que nos tornar cada vez mais seres racionais e inteligentes. Alma sensitiva, temos que procurar, por esse sensitivo, compreendam aí os prazeres que nós temos através dos 5 sentidos. Nós temos que nos tornar pessoas capazes de fazer a escolha dos melhores prazeres para a nossa vida. E o conceito de vegetativo aqui, de alma vegetativa, nós temos que ser capazes de cuidar do nosso corpo para que a gente tenha uma vida saudável, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que não tem uma boa saúde e que está passando ali por um momento de instabilidade em termos de saúde, que essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar aqui uma coisa simples, uma coisa que pode ser passageira, uma pessoa que está com uma dor de cabeça muito grande, uma enxaqueca ali muito forte. Vocês acham que uma pessoa nessa condição ela está apta a agir corretamente em todos os lugares que ela vai? Então, por exemplo, você entra num trem com uma baita enxaqueca, com uma baita dor de cabeça, e de repente alguém pisa no seu pé no trem, sem querer, obviamente. Qual vocês acham que vai ser a atitude dessa pessoa? Ou de uma pessoa que, por exemplo, não dormiu bem, por exemplo? Qual vocês acham que vai ser a atitude dessa pessoa? Uma atitude boa? Sim ou não? Responda aí, gente. Provavelmente não, né? A gente com dor de cabeça já acorda, né? O Daniel disse assim, não, pois está passando por dificuldade, além do que ela está em um momento de pressão, vai xingar, provavelmente, né? A gente, a Bárbara disse que não, ela vai estar sensível nesse momento, nesse ponto, nesse momento em específico, né? Tudo poderia ser um gatilho, exatamente, a ideia do gatilho aqui é que faz bastante sentido. Então imagine o seguinte, que para Aristóteles esse equilíbrio ele parte do próprio corpo, né? O conceito de alma vegetativa aqui. Então eu vou colocar aqui alma vegetativa. Temos que cuidar do nosso corpo. Para o Aristóteles, então, as nossas ações elas misturam o nosso cuidado com o corpo, né? Ou seja, o estado como o nosso corpo está, com o modo como nós somos capazes de encontrar prazer e com o modo através do qual nós somos capazes de nos tornar seres cada vez mais inteligentes. Então,
Para o Aristóteles, precisamos, então, alma vegetativa, para que a gente seja capaz de fazer boas escolhas e nos tornar virtuosos, nós temos que cuidar do nosso corpo. Dormir a quantidade de horas que se deve, consumir alimentos que sejam saudáveis, ou seja, nós precisamos a cada momento, olha, achei a atividade que eu falei que ia passar para vocês, que bom. Nós temos que a cada momento procurar modos de nos tornar fisicamente, né, do ponto de vista do nosso corpo, pessoas o mais saudável possível, porque isso pode interferir nas nossas decisões. Eu posso, por exemplo, perder um emprego porque dormi mal, acordei de mau humor e dei uma resposta inadequada para o meu patrão, para o meu chefe, para o meu encarregado da minha sessão, por exemplo. Eu posso, por exemplo, por conta de uma situação de enfermidade, ofender um pai, mãe, namorada, irmão e assim por diante. Então essa necessidade de cuidar do corpo, para Aristóteles, ela é constante. Então vou pegar o segundo ponto aqui, que é a alma sensitiva. Para o Aristóteles, eu vou fazer isso na forma de pergunta mesmo, tá? Para o Aristóteles, nós precisamos procurar prazeres na vida. Fala aí, um dos três que conosco estão aqui. Vocês acham que uma pessoa que não sente prazer nas coisas que faz na vida é uma pessoa realmente capaz de... Até mais, gente. Vocês acham que uma pessoa que não sente prazer nas coisas que faz no dia a dia, que essa pessoa realmente é capaz de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa capaz de fazer boas escolhas? Pensa, por exemplo, se num determinado momento alguém chega em você e fala, a partir de hoje você não vai fazer nada daquilo que te dá prazer, como que você iria se sentir na relação com os outros? Vamos lá, pensa um pouquinho. Bom, se ela não escolheu o que faz, feliz, não poderia fazer boas escolhas. Bom, iria achar estranho? Não. Ou seja, exatamente. Uma pessoa que não é capaz de encontrar prazeres na vida, exatamente, Maria. Bom, uma pessoa que não sente prazer na vida, ela geralmente é uma pessoa mal-humorada, sempre fechada para as experiências da vida, uma pessoa que dificilmente você se aconselharia, ou que propriamente dito seria uma pessoa aconselhável para fazer alguma coisa, né? Seria a pessoa que provavelmente aceitaria tudo já de mau humor, de modo pessimista, provavelmente, né? Então, imagina, por exemplo, se a gente pega uma situação, por exemplo, de um problema e leva essa pessoa, uma pessoa depressiva, conversando com uma pessoa que não encontra prazeres nas coisas que tem na vida. É importante lembrar que aquilo que dá sentido para que a gente viva, aquilo que me faz querer acordar amanhã, aquilo que me faz desejar estar vivo, é exatamente a minha capacidade de encontrar prazeres. Então, isso para Aristóteles é muito importante, ou seja, além de cuidar do meu corpo, e o cuidado com o corpo nem sempre envolve o prazer, né? Às vezes, por exemplo, você vai escolher entre comer um lanche do Burger King e uma comida mais saudável, sabendo que a comida mais saudável vai zelar pelo teu corpo, voltando lá em alma vegetativa. No entanto, em determinado momento, você vai fazer alguma coisa que te dá prazer.
Seria aquele dia que você diz assim, pô, eu vou comer tal coisa que me dá prazer, eu sei que não faz tão bem, mas eu vou comer tal coisa. Ou, no caso de quem é adulto, maior de 18 anos, vou tomar uma cervejinha, ou seja, eu de algum modo vou procurar alguma coisa que me dê prazer. O problema é esse, a gente entender que aquilo que dá prazer, ele não tem que ocupar a maior parte das coisas que nós fazemos no dia. E esse é o problema. Se a gente pegar as 3 coisas, tá? Eu vou me encaminhando para o final aqui, porque eu não gosto de estender demais, porque senão fica maçante, tá? Então, olha só. Se eu cuido do meu corpo, se eu cuido dos meus prazeres e ao mesmo tempo eu cuido da minha inteligência, eu sou uma pessoa equilibrada. Falta o último item aqui, tá? Então, há uma intelectiva, há uma vegetativa, eu expliquei, que é o cuidado com o corpo. Nós estamos aqui no prazer, tá? E nós devemos também procurar os melhores prazeres, tá? Ou seja, alma sensitiva, devemos procurar prazeres que nos causem boas sensações. O problema está, na verdade, gente, no modo como nós nos dedicamos mais a esse item nosso. Então, geralmente a gente pensa muito menos em cuidado do corpo e muito menos na nossa inteligência do que nós pensamos no prazer, porque o prazer ele é meio que algo automático, né? Eu não preciso pensar no que eu vou comer, eu como. Eu não preciso pensar no que eu vou fazer, eu faço. Então, por exemplo, você acorda de manhã, você come o que tem, já pega o celular, entra numa rede social, começa a conversar com as pessoas, depois deita num canto, assiste um vídeo e as coisas elas vão se desenrolando, porque é próprio da gente, né? Nosso lado animal procurar prazeres, tá? Só que é óbvio que 2 coisas precisam ser pautadas aqui. Então, há uma vegetativa. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas como? Alma sensitiva, eu preciso procurar prazeres que não destruam o corpo, inclusive, mas como? O terceiro item aqui é a nossa inteligência, tá? Então, alma intelectiva ou racional, tá? As 2 palavras servem para designar isso, tá? Devemos nos tornar cada dia mais pessoas inteligentes. Cada dia mais pessoas. Vou colocar aqui. Eu vou repetir o mais para efeito de soar bem, mas mais não fica muito legal, tá? Pessoas mais inteligentes. Esse barulho que vocês estão escutando aqui, que eu estou na escola, tem alguns alunos aqui, tá bom, gente? Estão me escutando com clareza ainda? Sim ou não? Sim? Legal, tá? Então, nós temos aqui o tripé do equilíbrio para Aristóteles. Cuidar do corpo, cuidar dos prazeres e cuidar da inteligência, tá? Alguém consegue dar um exemplo de como cuidar da nossa inteligência? Sim ou não? Fecha a porta para mim, Peter, por favor. Alguém conseguiria dar um exemplo? Como cuidar, por exemplo? A leitura é um bom exemplo, né? Até aquilo que a gente vai assistir, muitas vezes, nós somos capazes, por exemplo, de escolher um bom material, um bom filme, né? Um filme que traga aí um conteúdo que nós podemos aprender, um documentário, um próprio conteúdo de YouTube que seja mais instrutivo, né? Assistindo aulas como essa, obrigado, Daniel. Sim. O problema é que geralmente a gente acha que aprender as coisas pode ser uma coisa chata, né? E nem sempre é uma coisa chata. É claro que aquilo que você é obrigado na maior parte das vezes costuma ser chato, mas aquilo que você se dirige a ela, talvez nem tanto. Isso acontece quando as pessoas escolhem uma profissão, por exemplo, e falam, pô, eu gosto disso, então eu vou aprender um pouco mais sobre isso, tá? Mas é óbvio, aprender na maior parte das vezes dá exatamente expandindo o conhecimento, buscando novas informações. Aprender, descobrir novas coisas realmente dá alguma forma de trabalho e você precisa pensar, né? Porque se você abrir o teu YouTube, é óbvio que
A maior parte das sugestões que você vai ter ali vão ser sugestões do quê? Sugestões ligadas ao entretenimento. Você vai ter lá youtuber contando piada, falando algo engraçado. Você vai ter lá, agora tem aquele kawaii, né? Aquilo ali, eu não tenho aquilo, tá, gente? Eu vejo o pessoal vendo aquilo ali. Tô em aula online, Kátia, tudo bem? Entra aí. Os aluninhos do Carlinhos. Não, imagina, é porque aqui foi o melhor ambiente que eu achei para... Tá? Então, essa é uma forma, por exemplo, desculpa, estava comentando o Kawaii, por exemplo, eu vejo o pessoal assistindo aquelas coisas ali, é só besteira. Faz parte, mas claro que faz parte. Lembra lá o tripé, então, para Aristóteles, aqui, ó, voltando aqui. Eu preciso encontrar prazeres, eu preciso cuidar do corpo e eu preciso cuidar da minha inteligência. Isso me leva ao equilíbrio segundo o Aristóteles. E é esse equilíbrio que eu preciso procurar. O equilíbrio que Aristóteles nomeia aqui, nós podemos utilizar o termo que realmente é utilizado por ele, que é a justa medida. Esse é o conceito de justa medida para Aristóteles. É quando você é capaz de... É quando você é capaz de se utilizar de todas as suas capacidades, e nós temos as três, aquelas que dizem respeito ao corpo, aos prazeres, né, por meio dos 5 sentidos, e a nossa inteligência. E por meio disso, fazer escolhas que sejam realmente adequadas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu acordo de manhã. Ao acordar de manhã, por exemplo, eu já vou me hidratar, vou tomar um copo d'água, vou comer um alimento. Sair sem alimentação é complicado, vou pensar como que vai ser a minha rotina alimentar. Eu sei que para vocês que são muito novos, talvez isso seja uma coisa meio que automática, eu vou comer e vou saindo, né? Mas o que te permite conservar o carro é a boa manutenção. O que te permite conservar o corpo e ter boa saúde é exatamente os bons cuidados que temos com ele. Bom, nesse meio termo eu programo o meu dia pensando em coisas que podem me dar prazer. Por exemplo, eu envio uma mensagem para um colega, para um amigo, converso besteira com a namorada, vejo vídeos de coisas engraçadas no WhatsApp, no WhatsApp ou no YouTube ou em outros meios, lá no Kawaii, por exemplo. E também ao longo do dia eu programo uma ação no qual eu possa melhorar a minha capacidade intelectual. Eu programo, por exemplo, 1 hora para eu ler ou para eu assistir um vídeo que tenha um potencial de instrução bom para o meu aprendizado. Para o Aristóteles, quanto mais inteligente eu me torno, melhor eu sou capaz de escolher quais são os melhores prazeres, tá aqui, quais são os melhores prazeres e também quais são as melhores decisões que eu preciso tomar em relação ao meu corpo. É por isso que o Aristóteles entende que, embora tenha que ter equilíbrio entre as três coisas, inteligência, corpo e prazeres, que nós devemos entender que a razão, o raciocínio é o governo desse corpo, tá? Vocês têm isso nesse texto aqui, tá bem explicadinho. Na semana passada eles fizeram alguma alteração no centro de mídias que não me permitiu encaminhar o link. Quando eu passava o link ele não ia bonitinho, tá? Eu tô vendo que o link foi certinho aqui. Esse é o link do texto que nós estamos trabalhando, Ética Aristotélica, tá? Existem 2 perguntinhas aqui que não precisam ser respondidas, tá? Textualmente, não nesse momento, tá? Existe um quadro que fala em justa medida, em que eu vou explicar aqui para vocês também. Essas são 2 perguntas que estão aqui. Ele vai mandar o link da página, deixa eu só apagar aqui esse link aqui. Legal, tá? No meu dia a dia, eu costumo fazer escolhas virtuosas, equilibradas? É uma pergunta interessante, ou seja, eu sou capaz realmente de me tornar um ser humano melhor, ou seja, virtuoso, uma pessoa que é capaz de escolher o bem. Sendo um ser equilibrado, ou seja, eu cuido bem do meu corpo, dos meus prazeres, da minha inteligência? É uma pergunta a ser feita e a ser pensada. 2.
Apropriando-se dos conceitos de Aristóteles, posso dizer que eu sou capaz de cuidar da minha alma vegetativa, sensitiva e intelectiva? Justifique sua posição. Se eu fosse responder isso, eu diria sim, eu consigo cuidar do meu corpo, me alimento, pratico uma atividade física, ao mesmo tempo consigo me divertir, conversar, dar risada, ver coisas que supostamente são improdutivas, mas ter prazer é importante. Eu consigo comer coisas que não são tão saudáveis, mas sem destruir o meu corpo. E intelectiva, eu consigo procurar ações que me deixam cada vez mais um ser inteligente. Para o Aristóteles, eu vou pegar o primeiro item aqui do nosso quadro, que é bem interessante, e vou citar para vocês, que está depois da pergunta nesse texto que eu passei. O Aristóteles, ele entende que você pode errar, nós podemos errar. Olha só, errar por fazer menos do que deve, ou fazer além do que deve. O que está entre estes dois é a justa medida. Mais 3 minutinhos eu termino com vocês, tá? A palavra justa medida não precisa estar com o hífen, pode estar junto assim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma tabelinha que tem, vocês vão ver que bacana, tá nesse texto que eu passei. Vício por deficiência, por falta. Virtude, ou seja, que levam à felicidade, que levam ao bem. E vício por excesso, aquilo que te leva além do que você precisa fazer. Por exemplo, numa guerra, não se pode ter coragem de menos, que nós chamamos de covardia, tá? Nem se deve ter coragem demais, que é o que nós chamamos de temeridade. Ou seja, o covarde é emboscado, tá? Aquele que não teme o medo, ou seja, que erra por excesso, pode ser pego de surpresa numa determinada ação. E qual que é a justa medida? É exatamente a coragem, é saber enfrentar os medos e os perigos, calculando a hora de agir. Vamos pensar aqui, por exemplo, em outra situação, que é a segunda que nós temos no texto, que ela é bem interessante, mas que a gente pode pensar de uma forma mais simples. Olha, vocês acham que é bom uma pessoa ser sensível demais? Sim ou não? Uma pessoa sensível demais, aquela pessoa que por causa de tudo chora, por causa de tudo se sente afetada. Obviamente que não, né? Ou seja, uma pessoa que é afetada por tudo é uma pessoa absolutamente presa fácil de alguém que a queira eventualmente prejudicar. Então não, nós não podemos ser sensível demais. E ser insensível é algo positivo, é algo bom? Sim ou não? Não, sim ou não aí mais uma vez. Ser uma pessoa insensível é bom? Também não. Então nós precisamos o quê? Procurar a justa medida entre essas duas coisas. O conceito de justa medida de Aristóteles aplica-se exatamente a isso. Eu não devo ser nem sensível demais, nem insensível. Eu preciso ser uma pessoa temperante, uma pessoa capaz de avaliar as situações e escolher a melhor decisão a ser tomada. Então, se alguém chega em mim e diz assim, cara, eu estou com um problema. Eu não, por exemplo, vamos imaginar uma situação que acontece muito. No Brasil, por exemplo, os índices de suicídio são enormes, tá? Então vamos imaginar, alguém chega em você e fala, cara, eu quero me matar, eu não estou bem, eu acho que vou me suicidar. Você nem deve chorar com essa pessoa sendo sensível ao extremo, né? E nem deve ir além disso, ou seja, pecar pelo excesso de sensibilidade, né? Que é o caso, a insensibilidade, né? A ausência da sensibilidade, dizendo, olha, cara, eu não tenho o que eu fazer. O que você tem que fazer? Tem que ser uma pessoa racional, capaz de dizer, olha, cara, temos que pensar aqui, olha, o que pode ser feito, você já procurou ajuda de outro modo, enfim, tá? Então, o que define para a gente o que nós precisamos ser, para Aristóteles, é a justa medida. Já ouviram a expressão nem lá nem cá? É a justa medida de Aristóteles, nem lá nem cá. Nem lá nem cá. Ou seja, não podemos ser nem só racionais, não podemos ser nem só pessoas ligadas ao prazer,
E nem só pessoas que vivem apenas do cuidado ao corpo. Temos que ter essas três coisas, mas aliando isso à nossa capacidade de ser cada vez mais inteligentes, tá bom? Gente, deixa eu só ver aqui. Isso tá dando. Vocês estão escutando um barulhinho aí que diz respeito às questões. Eu preparei aqui um quiz. Ele vai. Ele vai ser bem simples. Vocês vão conseguir responder ele em 5 minutinhos. Só dá uma olhadinha para mim se esse link ele vai abrir. Vocês podem clicar aí para dar uma olhadinha e falar, ó, abriu ou não abriu? Pode responder mais de uma vez se vocês desejarem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu preciso criar. Tá abrindo? Legal. Ele vai abrir uma para você não abrir. O que aconteceu aí, Bárbara? Também não? Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo um outro jeito de passar isso para vocês. Aguenta aí. É rápido. Share. Deixa eu só ver se agora vai aqui, gente. Só um instantinho. Agora eu não sei, acho que agora vai. Dá uma olhadinha aí para mim mais uma vez, por favor. É porque para mim aqui ele vai aparecer como administrador, então eu não tenho certeza se realmente ele vai. E como eu estou logado, deixa eu só abrir em outro navegador aqui, porque no outro navegador eu não estou logado, aí é capaz dele ir. Vamos ver. Eu também estou quase sem bateria por aqui, viu? Abriu para todo mundo? Maravilha, tá? Bom, tá bem simples de vocês fazerem, tá? E é um quiz simples. Pode fazer quantas vezes vocês quiserem, pode passar a resposta um para o outro, desde que pense, tá? Pode reclamar comigo, olha professor, eu não achei todas as respostas ali, tá? E sem problema nenhum, tá? A ideia é que vocês tenham uma interação básica por meio dessa atividade, e eu vou receber os resultados. Assim que eu receber, eu passo no privado para vocês, mas vocês vão ter aí também, tá? Tem a possibilidade, é como se fosse um show do milhão negócio, tem a possibilidade de você utilizar recurso para eliminar duas alternativas, para aumentar a quantidade de tempo. É bem simples, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida que eventualmente vocês queiram tirar? Ficou alguma dúvida a respeito das ideias de Aristóteles? De uma forma geral, o que eu posso dizer para vocês? Se a gente tivesse que separar as ideias de Aristóteles das ideias de Platão. Bom, nós vimos que a ética platônica diz o seguinte: seja sempre racional, procure a essência das coisas e nunca a aparência. Ou seja, o ser humano deve se guiar sempre por aquilo que é racional e não por aquilo que é sensitivo, porque aquilo que é sensitivo nos leva aos prazeres e muitas vezes ao erro, tá? Já Aristóteles diz, não, nós temos que entender que nós somos um todo, e esse todo pressupõe um corpo, prazeres e a inteligência, e nós temos que de fato contemplar o equilíbrio entre essas três coisas, cuidando do corpo, cuidando dos prazeres e ao mesmo tempo se tornando pessoas cada vez mais inteligentes, tá? Então essa é a ideia de Aristóteles a respeito do equilíbrio, e que eu acho realmente bastante interessante, ok?
Vocês estão fazendo o quiz aí? Estão fazendo atividade? É isso? Lembrando que eu preciso de vocês, que vocês coloquem na frente do nome a série, tá? Então, acho que vocês estão fazendo agora e está contando o tempo, né? Pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver, 24, então é hoje. Ele já sai mostrando o resultado já do que vocês estão fazendo. Olha que maravilha. Eu vou dar um tempinho até vocês concluírem aí, porque eu percebi que quem não está respondendo não está porque tá no quiz. Tô aqui ainda, tá? Olha, o Daniel acertou todas. A pontuação, Daniel, eu não posso considerar assim só a pontuação, por quê? Porque a pontuação ela decorre também de bônus que vai dando ali, mas você mandou bem, acertou todas ali. Apareceu alguma questão, Daniel, que você identificou que eu não tenho explicado ao longo do percurso aqui? Deixa eu ver qual que era a última aqui. O indivíduo desregrado, afirmação para Aristóteles intelectivo. Então, Daniel, estou olhando aqui essa última eu falei quase que indiretamente a respeito dela, porque para Aristóteles é exatamente o equilíbrio, ele é o que o equilíbrio nos permite alcançar, o que a vida com virtude nos permite alcançar é exatamente a felicidade, né? Ou seja, o equilíbrio ou a ideia de justa medida, né? Nos permite nos tornar virtuosos, ou seja, pessoas que escolhem sempre o bem, e isto nos leva à felicidade. Tá lá. Aristóteles entende que a felicidade é exatamente encontrada com a nossa capacidade de ser virtuosos, e o virtuoso é aquele que é capaz de alcançar a justa medida em suas ações. Tá bom? Acho que os demais estão respondendo aqui. Deixa eu ver se saiu mais algum resultado, tá? Eu tenho uma outra turminha com a qual eu vou começar aqui. Eu ressalto aqui para vocês a satisfação que eu tenho de estar aqui com vocês. Quem mais está aqui? Vamos lá. Ó, a Maria Júlia acertou 90% aqui também, ficou só por uma, tá? Deixa eu ver aqui qual que foi que ela errou para dar um bônus aqui.
Desculpa quem foi aqui, eu vi aqui, dá para ver até as questões, é muito legal. Eu vou mandar para vocês o link depois para vocês verem os acertos aí, tá? Cadê? A Maria, então, a Maria Júlia, a questão que você errou, segundo Aristóteles, o objetivo final, ou seja, fim último da nossa vida é a felicidade. A felicidade só pode ser alcançada, é o que eu mandei aqui em cima, tá? A felicidade só pode ser alcançada com equilíbrio. Maria, essa aí na verdade fica na minha conta, né? Eu não ressaltei bem essa ideia, esse conceito, tá? E eu vou pedir para vocês colocarem o nome na frente aqui para eu poder colocar as participações de vocês hoje, tá bom? Temos um terceiro aqui também. Olha a Bárbara aqui, ó. Vamos ver qual que a Bárbara errou. A Bárbara errou a mesma também, tá? Bárbara, o Daniel também disse que quase errou. O que eu vou fazer? Eu vou considerar nessa atividade que vocês todos que acertaram 4 e erraram só essa, tiraram a nota máxima, que é 10 na atividade, tá? O Daniel, eu acho que ele foi na eliminação ali, mandou bem, mas realmente eu acabei não passando bem por essa questão, tá? Então quem errar essa questão fica com um bônusinho aí pelo fato de eu realmente não ter trabalhado essa parte do modo geral com ênfase maior, tá? Então, dando uma ênfase aqui, o objetivo da vida para Aristóteles é a felicidade. A felicidade só é encontrada se nós nos tornarmos seres equilibrados, ok? Vocês estão me escutando ainda? Se estão, coloca a série na frente do nome, por favor. Estou aguardando aqui, tá? Daniel, Bárbara, Maria e Ana. Ó, chegou a última aqui. Cadê? O da Bárbara? Não, Daniel. Não, a Maria acertou todas, né? A Maria Júlia fez a segunda vez, né? Legal. Acertou agora. Então, legal. Eu vi agora, Maria, apareceu aqui. Eu disse que poderia fazer mais de uma vez, né? Eu disse que poderia fazer mais de uma vez e eu estou considerando a nota máxima para vocês que fizeram, tá? Vocês estão me escutando ainda? Estão, né? Estou esperando aqui só a série na frente agora, tá? Então coloca na frente do seu nome aqui a série para eu poder colocar a notinha, tá? É isso daí, gente. Então, de parabéns. Se saíram bem na atividade aí todos, né? Se saíram muito bem, tá? Eu vou aguardar a última resposta que falta. Eu acho que foi a Bárbara que não fez. Cadê? Não, a Bárbara, a Maria e o Daniel. Tá faltando só uma resposta, né? E tá acabando minha bateria também. Já acabou já, tá, gente? A gente tá mais tempo. Faltou só a Ana Júlia só, né? A Ana não conseguiu abrir? Foi isso? Eu dou um jeitinho depois de passar. Não, ela disse que abriu, aliás, inclusive, tá? Deixa eu ver se ela finalizou aqui também. Mas eu não preciso estar online não, tá? Para finalizar. Ok? Tô finalizando, só tô aguardando aqui o de... Já acabou a aula, tô finalizando só a série de vocês aqui. O Daniel é do segundo A, é isso? E a Maria Júlia? Ok. Gente, um abraço a todos vocês então, espero que vocês estejam bem e permaneçam bem e no que vocês precisarem eu estou por aqui. Lembrando que no site onde eu passei para vocês ali todas as atividades e as ideias textualmente, vocês têm o meu contato lá do WhatsApp para quem precisar, tá? Na próxima quinta-feira nós estaremos juntos mais uma vez
Um grande abraço a todos, muito obrigado, até mais.